Veja aqui, ó, o nome das letras em hebraico moderno. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud. Olha só essa primeira linha. Veja aqui o nome das letras lidas segundo o hebraico antigo. Aleph, Bet, Gamal, Dalet, Ha, Waw, Zan, Hat, Tit, Yad. Veja que não muda muita coisa. Apenas alguns sons de vogais. Mas estes são apenas o nome das letras. O nome, da mesma forma como nós temos o nome F, H, Y, para o nome das letras do alfabeto que nós conhecemos. Esses são os nomes. Mas as letras, elas são lidas de forma silábica. Aqui nós temos o alfabeto hebraico antigo, chamado também de paleo-hebraico, e aqui embaixo o alfabeto hebraico moderno, conhecido como assírio ou hebraico aramaico. Então vamos ver aqui como as letras são pronunciadas de forma silábica. A, Ba, Ga, Da, Ra, Wa, Za, Ra, Ta, Ya, Ka. E do mesmo jeito aqui embaixo, A, Ba, Ga, Da, Ra, Wa, Za, Ra, Ta, Ya, Ka, e assim por diante. Então veja que esses dois alfabetos, eles têm paralelo. Por isso que nós podemos ler o alfabeto hebraico moderno, também conhecido como aramaico, com a pronúncia do hebraico antigo, porque eles têm paralelo. O que muda é apenas a grafia das letras. Por que é dito que o hebraico não existia mais? Porque ele não era escrito desta forma aqui. Mas isso não quer dizer que ele não era falado da forma como os israelitas já falavam. Até porque a língua babilônica ela era bem parecida com o hebraico antigo. Justamente por terem a mesma base nas línguas semíticas. A relação entre tais línguas é semelhante àquela existente entre as línguas românicas, como o espanhol, o francês, o italiano, o português e o provençal, de modo que, assim como estas derivam do latim, que seria a língua mãe, as línguas semíticas provêm de uma língua original comum. Então, neste gráfico, nós temos aqui ó, o semítico setentrional se ramificando em acádio, aramaico e cananita. De cananita, ramificando para fenício, hebraico bíblico. E a partir dele, as outras versões de hebraico. Do semítico setentrional, nós também temos o aramaico, com as suas subdivisões. E no acádio, nós temos o assírio babilônico e as escritas cuneiformes. É por isso que nós vemos muitas similaridades entre esses idiomas, uma vez que eles tinham a mesma base linguística. Essa base semítica tem este nome por estar vinculada aos descendentes de Sem, que era o filho de Noé. Quando nós ouvimos falar que alguns trechos dos livros de Esdras, Daniel e Jeremias foram escritos em aramaico e não em hebraico, temos que ter em mente que ele foi escrito em escrita aramaica, nessa versão quadrada de escrita. E quando nós ouvimos falar que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é neste hebraico aqui, conforme esta escrita paleo-hebraica. O paleo-hebraico é chamado de hebraico. O alfabeto do hebraico moderno, eles chamam de Ashuri. Por isso que as pessoas se confundem muito e pensam que são duas línguas totalmente diferentes. O que é diferente é a grafia que foi assimilada pelos israelitas no tempo do cativeiro babilônico.
A palavra hebreu ou hebraico vem dos descendentes de Eber. Eber é um ancestral de Abraão e pai de Peleg. Quem se lembra de Peleg? Foi nos tempos de Peleg que a terra foi dividida. Nós entendemos isso como sendo a divisão daquela massa de terra, da Pangeia. Então, tem bastante tempo a origem da palavra hebreu ou hebraico. Agora, um ponto importante. Veja aqui neste gráfico que nós temos 4 colunas com 4 tipos de escrita antiga. A pictográfica, a proto-sinaítica, o paleo-hebraico e o hebraico-aramaico. Veja que nós também podemos chamar a escrita cananita de hebraico pictográfico. Também podemos chamar essa segunda coluna aqui, uma versão um pouco diferente da cananita ou do hebraico pictográfico, de hebraico proto-sinaítico. Aqui nesta outra coluna, nós temos o paleo-hebraico, que também pode ser chamado de escrita fenícia. Tudo vai depender do referencial que estiver sendo usado. E esta letra aqui, paleo-hebraica, foi a letra em que se começou a escrever as escrituras. Só lembrando que antes de Moisés, que é de onde começou o hebraico bíblico, e antes de Abraão, o povo hebreu, os descendentes de Eber, viviam espalhados entre as nações pagãs. Tanto é que mesmo os antepassados de Abraão serem semitas, eles viviam iguais aos pagãos. Por isso o Criador teve que chamar Abraão para que a partir dele ele pudesse iniciar o seu testemunho para os povos. Agora, olha só que coisa interessante. Vou tentar falar rapidinho para não sair muito do tema e ficar um vídeo muito longo. Vejam aqui, ó, esta escrita pictográfica aqui, ó. Vocês acham que ela é uma escrita mais atrasada ou não? Porque nós temos a tendência a pensar que esta escrita pictográfica é coisa de gente atrasada e ignorante. Não é verdade? Mas vejam isso. Aqui está os 10 mandamentos em hebraico pictográfico. Vejam aqui nesta primeira linha, o Aleph, que também significa o primeiro. Cada pictograma desse, além de significar alguma coisa, eles ainda formam uma palavra. Vejam aqui, ó, este símbolo. Vocês reconhecem este símbolo? Aleph Tav. Olha o Aleph Tav aqui na primeira linha dos 10 mandamentos. Simbolicamente, nós podemos interpretar isso como sendo o primeiro e o último, o Pai e o Filho, a lei e o Espírito, aqui, ó, a aliança do Eterno, uma vez que o Tav significa aliança. Então, vocês percebem que esta forma de escrita, ela é muito mais rica do que a nossa escrita comum. No nosso sistema de escrita, nós apenas formamos palavras com as letras. E nessa, além de formar palavras, cada letra ainda tem um significado. Vejamos aqui. Vejam aqui a palavra Rab em hebraico pictográfico. É uma cabeça de um boi, um corpo de um bonequinho e este outro símbolo que significa casa. Então, veja, Aleph, Rei, Bet, A, Ra, B. O que é Ahab? Amor, ter afeição por. Cada símbolo desse significa
Aleph significa força, poder, liderança. Está relacionado com o eterno. O rei, em hebraico pictográfico, significa olhar, revelar. E aqui o bet. O bet significa casa, família, dentro. Então, além de nós termos a palavra Rab, nós podemos entender aqui, ó, que o Criador se revela à sua família. E isto é uma demonstração de amor dele para conosco. Viu como o hebraico pictográfico, ele é bem mais elevado para nos informar coisas? Logo, é uma escrita muito superior a essa que nós temos e estamos acostumados. Veja aqui um outro exemplo, a palavra Man, Aleph, Mem, Nun. Aqui, representando o pai, força, liderança, divindade. Gente, um detalhe muito importante. Não é porque o pictograma é representado por uma cabeça de um touro que o criador é um touro. O pictograma ele é para representar a ideia. E aí, o que acontece? Os povos, na sua ignorância e na sua idolatria, têm por costume pegar a ideia e transformar em um ídolo. Por isso que nós não devemos ter apego a nenhum símbolo, mas apenas compreender a ideia por trás deles. Aqui significa água e aqui nun, semente. E olha que interessante essa imagem. A semente lembra o desenho de um espermatozoide. Olha que interessante. Naquela época, nós entendemos que as pessoas não faziam ideia do que seria um espermatozoide. E significa semente. Olha só que interessante. Então, amante significa acreditar, confiar, convicção, que está relacionado à fé e verdadeiro. Simbolicamente, nós interpretamos como o pai alimentando a sua semente. É nisso que nós devemos crer. Nesta imagem, alguns significados de cada pictograma antigo, e em momento oportuno, se o pai assim quiser, eu farei um vídeo explicando cada um deles. Então, recapitulando, aqui nós temos a escrita cananita ou hebraico pictográfico. Lembra que os hebreus eles viviam junto com os cananitas, junto com os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Então, todos eles usavam desta grafia aqui. Esta outra é chamada de proto-sinaítico, que é uma escrita anterior ao paleo-hebraico. Aqui, o paleo-hebraico, também conhecido por escrita fenícia. Bom, o mundo deve gostar de chamar essa escrita de escrita fenícia, mas nós vamos chamar paleo-hebraico mesmo para não dar guarita para os inimigos dos hebreus. Que tal? Melhor, né? E aqui, o hebraico aramaico, que muitos conhecem só por aramaico e pensam ser uma língua totalmente diferente do hebraico. Mas nós vimos que não é. É isso, espero que vocês tenham entendido. É claro que há muito mais informações a respeito das línguas semíticas, mas eu quis fazer apenas um resumo para ficar da forma mais simples possível. Uma boa semana a todos e até a próxima.